Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Gabriel Lima do canal Line Tech. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, que vocês aprendam, que vocês saibam, que vocês tenham conhecimento para que vocês possam ganhar um pouquinho mais do mercado de trabalho. Antes que a gente começar a falar sobre esse vídeo, eu quero já te pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like e faça os seus comentários. Beleza? Eu posso contar com vocês? Muito bem! No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre um assunto que é muito importante, que eu já procurei em alguns lugares e vi que algumas pessoas questionam a respeito disso. Então eu decidi fazer um vídeo falando sobre este assunto. Eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador para a gente poder estar aprendendo junto e estar discutindo um pouquinho a respeito sobre esse assunto, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, beleza? Muito bem, hoje a gente vai estar falando sobre as 3 formas mais simples de como as empresas utilizam o Excel. No vídeo anterior, eu postei aqui falando sobre o porquê que você deve aprender Excel. Eu falei sobre alguns motivos, algumas razões pelo qual você deve aprender Excel. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou estar falando para vocês 3 formas, apenas 3. Existem muitas outras, mas vou estar falando 3 formas simples de como as empresas aplicam o Excel, utilizam o Excel nas suas rotinas, no seu dia a dia. Enfim, eu vou estar mostrando isso para vocês aqui de uma forma bem simples, para que fique de fácil entendimento e você compreenda o porquê que você precisa aprender Excel, se você já está empregado, se você não está, você está buscando oportunidade de emprego. Isso daqui vai servir muito para você. Muito bem. Então, antes de qualquer coisa, o Excel ele é uma ferramenta incrível, é uma ferramenta muito versátil. Ele vai trazer para a gente que a gente vai reparar o seguinte, que apesar de que existem várias tecnologias que estão surgindo todos os dias, novos aplicativos, novos sistemas, novos softwares, mas uma coisa que nunca perde espaço, que nunca cai no desuso, é o Excel. Você pode reparar que todas, como eu disse no vídeo anterior, todas as empresas utilizam Excel para fazer algum tipo de controle. Independente se vai surgir ou não uma nova tecnologia, sempre vai existir uma planilha Excel para que as empresas possam trabalhar em cima dessas planilhas. Então o Excel ele é uma planilha muito versátil que as empresas utilizam, é uma ferramenta que possibilita várias integrações entre outros softwares, enfim. O Excel, independente de todas as tecnologias que estão surgindo, eu tenho certeza que ele nunca vai cair no desuso. Eu tenho certeza disso, porque a maioria das empresas, principalmente grandes empresas, você acha que só utiliza softwares de ponta? Não. Essas empresas também utilizam o Excel para poder gerenciar muita coisa, você não faz ideia. Então, a primeira forma que as empresas utilizam, que as empresas empregam o uso do Excel nas suas rotinas é o seguinte, é sobre o controle financeiro e o controle contábil. Ou seja, as empresas utilizam o Excel para fazer o controle financeiro. Muitas empresas utilizam alguns softwares para fazer isso, mas querendo ou não, no final das contas, ela acaba exportando esses dados para o Excel para poder conseguir trabalhar melhor com eles. Então, dentro da área financeira, dentro da área contábil, o Excel ele vai fazer controle de vendas e comissões para lojas, empresas que trabalham com esse tipo de mercado. Então, eles utilizam o Excel para poder fazer o controle das suas vendas diárias, mensais, semanais, até mesmo para poder pagar comissão para os seus vendedores, saber quanto que cada vendedor vendeu e assim conseguir distribuir o pagamento da comissão para cada um deles. Além disso, empresas utilizam para fazer o controle do fluxo de caixa. Isso daqui é muito forte dentro das empresas. Fazer o controle de fluxo de caixa
eles utilizam uma planilha para fazer esse controle, para poder calcular todas as entradas, todas as saídas e definir e saber qual foi o seu lucro, se teve lucro, se teve prejuízo, enfim, as empresas utilizam para fazer também o controle de fluxo de caixa. Além disso, as empresas vão utilizar também para fazer um controle orçamentário. O que seria isso aqui? As empresas muitas vezes elas querem, fazem orçamentos para determinados investimentos, determinados materiais, produtos, serviços, enfim. E elas conseguem depois, através do Excel, fazer um comparativo entre o que foi orçado e entre o que foi executado. Isso é muito importante para o controle de uma empresa. Então, várias empresas utilizam desse modelo orçamentário dentro do Excel para fazer os seus controles, para poder ter ideia do que elas estão orçando, do que foi que elas orçaram de forma mensal, seja o que for, ou anual, e para poder comparar com o que elas gastaram, o que elas executaram. Muitas empresas fazem isso, muitas mesmo, pode ter certeza disso. Então, a primeira coisa é isso daí, é fazer o controle financeiro e contábil da empresa. A segunda coisa e a segunda forma que as empresas utilizam, aplicam o Excel nas suas rotinas, é que o Excel ajuda a organizar e gerenciar a rotina e as tarefas do dia a dia. Através do Excel você consegue criar cronogramas de tarefa e atividades. O que seria isso daqui? Através do Excel é possível você criar um acompanhamento das tarefas dos seus empregados de um determinado setor, de uma determinada área. Você consegue acompanhar através de um cronograma bem definido, de início, fim, ações, tudo dentro do Excel você consegue trabalhar esse tipo de cronograma de atividade e depois você gerenciar isso. Eu tenho muitos gestores talvez façam uso disso para poder saber como que anda as suas equipes, enfim, fazendo cronograma de tarefas e atividades. Essa é mais uma das coisas que o Excel possibilita. A segunda, que é muito importante dentro desse tópico aqui de organizar tarefas e rotinas, para mim isso daqui é essencial, que é automatização de rotinas. Imagine você que você tem uma rotina que todo dia de manhã você precisa chegar, atualizar uma determinada planilha, puxar os dados de um lado, dar um famoso Ctrl+C, Ctrl+V, copiar daqui, cola dali, atualiza, nananã. Você vai ter que fazer isso todo santo dia, de segunda a sexta-feira, você precisa fazer esse tipo de atualização. Por que não automatizar esse tipo de tarefa? Para pessoas que têm um conhecimento um pouco mais avançado, que aí já vai entrar na área de fórmulas avançadas, de funções avançadas, trabalhar com macro, trabalhar com VBA dentro do Excel para você conseguir automatizar essas suas rotinas. Eu faço isso muito e eu consigo ganhar muita produtividade no meu dia a dia quando eu consigo automatizar. Eu já consegui automatizar algumas coisas que eu faço lá que eu gastava 1 hora, 2 horas para poder fazer algumas atualizações. Eu consegui reduzir esse tempo para a questão de 5, 10 minutos no máximo. Então isso aumentou muito a produtividade no meu dia a dia. Então esse é o segundo tópico, que é o tópico de organizar as tarefas e as rotinas. E o terceiro e último tópico é que o Excel ele ajuda a fazer o controle de indicadores de desempenho de uma empresa. Ou seja, através de análise de dados avançados ou análise de dados simples, seja de forma gráfica, de forma tabular, o Excel consegue fazer determinados cálculos para poder chegar dentro desse tipo de análise aqui. O Excel é muito robusto nesse sentido aqui, ele tem muitas ferramentas internas ali que você consegue utilizar para poder fazer análise de dados desde a simples até a avançada. Com Excel você consegue fazer isso e as empresas utilizam muito isso.
muito mesmo, para poder fazer análise de dados, de informações dentro do Excel, para poder trazer algum tipo de informação que seja útil no dia a dia. A segunda coisa aqui seria o acompanhamento de metas e resultados da empresa. Vamos supor aí que você trabalha em uma empresa vamos supor, de manutenção mesmo, ou não, de vendas, uma empresa de vendas. Vamos supor que você tenha 2 vendedores lá e a meta de venda mensal de cada um deles seja uma meta de vender 30 mil por mês. Então você tem uma meta. Através do Excel, a gestão, o gerente, seja o que for, consegue fazer um acompanhamento dessas metas, desses resultados, de forma mensal, de forma semanal, para cada um desses vendedores, para saber se eles conseguiram atingir as suas metas ou se não conseguiu atingir as suas metas. Muitas empresas utilizam o Excel para fazer isso, para poder acompanhar resultados, acompanhar a qualidade de algumas coisas dentro das empresas através disso daqui. E por último, é a questão da tomada de decisão. Como eu disse, através de análise de dados, através de acompanhamento de resultados e metas, com todas essas informações nas mãos, o gestor ou o supervisor, seja lá quem for da empresa, vai ter informações suficientes para poder tomar alguma decisão. Vamos supor que, no exemplo que a gente deu aqui da questão do acompanhamento, do que foi orçado e do que está sendo executado. O Excel ele tem algumas ferramentas que você consegue enxergar algumas tendências disso e você consegue tomar decisão em cima desse tipo de análise de dados. Então, dentro das empresas, o Excel é muito útil, é muito utilizado. Então, não perca tempo para você estudar um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais do Excel. Muito bem, esse daqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido a importância do Excel dentro das empresas. Se você já trabalha numa empresa que faz esse tipo de uso do Excel, eu recomendo que você se qualifique mais. Se você pretende subir um pouquinho mais na carreira, se qualifique, busque qualificação para que você consiga alcançar esses resultados. Se você está pensando em ingressar nesse mercado de trabalho, busque qualificação também para que você consiga alcançar boas posições dentro da empresa. Beleza? Eu vou recomendar para vocês, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns cursos de Excel que eu super recomendo que você faça para que você possa aprimorar um pouquinho mais o seu conhecimento, ou se você não tem conhecimento nenhum, tem cursos aqui do básico até o avançado. Eu super recomendo para vocês, acesse o link aqui para que você possa estar conhecendo um pouquinho mais desse curso. Além disso, eu desenvolvi uma planilha de propostas de orçamento. É uma planilha muito simples, mas que é muito útil mesmo para empresas que trabalham com propostas de orçamento. Fazer propostas de orçamento para alguns clientes e enviar essas propostas lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição também, para que você possa estar acessando e conhecendo um pouco mais dessa ferramenta que é incrível. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu aguardo vocês. Até a próxima.